paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você vai ouvir a hora que você ouvir essa live. Dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para você. A paz do Senhor, jovens, pastores e obreiros, crente na parte da terra, onde estiver. Vamos falar pelo poder de Deus, sobre a palavra de Deus, a palavra que cura, que liberta, que perdoa o pecado, que salva, leva para o céu. Amém? E vamos falar hoje sobre homem, não é Jesus Cristo, homem. Um obreiro, crente que Jesus Cristo deixou na terra. Para nós ter um pouquinho de entender, ter um pouquinho de fé que aquilo que Jesus fazia não era só por ele, e é para a igreja. Aleluia. E a igreja hoje, o mundo está mais do que nunca precisando de homens de Deus, homens cheios do Espírito Santo, homens que cura, que ora, que chora, que busca, que expulsa demônio para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver que tem uma grande perseguição no lado dos Apóstolos, capítulo 4, capítulo 8, e o povo, a perseguição foi grande, a igreja dispersou. Mas aonde ia o povo ia pregar o evangelho. Então vamos ver aqui no versículo 4 a 8, vamos ler para nós meditarmos. Felipe prega em Samaria. Entretanto, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Felipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhe a Cristo. As multidões atendia unânimes as coisas que Felipe dizia, e ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitas pessoas saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Aleluia. Amados e queridos irmãos, meditando na palavra de Deus, cada dia mais eu entendo que o poder de Deus foi dado para Jesus Cristo, e na medida que ele deu ao Filho dele, Jesus Cristo, amoroso, poderoso, meigo, passou para aqueles que faziam a obra, a vontade dele. O mesmo poder que ele tinha, ele concedeu aos homens. Toda autoridade foi me dada, disse Jesus, no céu e na terra. Mas, porém, Jesus Cristo foi para os céus e deu esse poder, essa autoridade aos homens. Por que agora a igreja está perseguida? Por que o povo levantar-se contra a igreja? Porque eles perseguiram a Jesus Cristo, o dono da vida, todo o tempo, até o matar e crucificado. Agora quer exterminar com aqueles que o Senhor o deixou. Mas esqueceram que Jesus Cristo disse na sua palavra. Aleluia. Que não estaríamos só, ele seria conosco até a consumação dos fatos. E com a consumação dos fatos, será até o arrebatamento da igreja. E depois do milênio, quando o Senhor Jesus Cristo voltarás, e aquele povo que o entregaram à morte reconhecerão que ele é o Cristo Jesus. Aleluia. Aí é a consumação dos fatos. Então nós podemos correr de um lado para o outro, ser perseguido, caluniado, preso, açoitado, matar alguns de nós, mas a semente fica espalhada. No entanto, a igreja que vai subir é uma igreja. 6 igrejas tinham problemas. Só apenas a igreja de Filadélfia
Deus concordava com o pastor da igreja, o anjo. E o poder do Espírito Santo foi entregue ao homem, aleluia. Entretanto, os que foram dispersos ia por toda parte pregando a palavra de Deus. Eles não saíam por toda parte chorando, reclamando e contando das lutas e as perseguições e as cintas que apanhava, a vara, pedrada, morte, fome. Não, eles saíam regozijando-se, porque eles eram pregador da boa palavra. Aonde eles iam, aumentava a palavra naquele lugar. Eles pregavam o nome do Senhor Jesus Cristo, com o mesmo poder que Jesus Cristo pregava, com a mesma autoridade que Jesus Cristo pregava, porque o Espírito Santo não subiu para o céu, só Jesus subiu e enviou o Espírito para estar com o homem na face da terra. Depois disso, Felipe descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Está fugindo, mas é essa cidade aonde eu fui levado. Precisa ouvir a palavra daquele que perdoa o pecado. A palavra que salva, o Senhor Jesus Cristo. A palavra da vida eterna que está em Cristo Jesus. Aleluia. Oh, glórias, aleluia. Ele foi para Samaria e ali estava, pregando a palavra, anunciando-lhe a Cristo. No versículo 6 ele dizia, olha, as multidões atendiam unânime as coisas que Felipe dizia, e ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, e ouvindo e vendo os sinais que ele operava, atendiam a palavra de Filipe, deixavam-se as suas vidas, as obras deles que eles viviam, e voltavam-se para Cristo Jesus, o homem de Deus. Se quer que a palavra de Deus seja, aleluia, ouvida por este mundo, aceita por este mundo, tem que ter uma vida digna de ter o Espírito Santo de Deus no seu coração, na sua mente, para que a glória do Senhor manifeste sobre a sua vida. Quando tiver o enfermo, impõe as mãos e repreende a enfermidade. Se tiver espírito de demônio, expulsa em o nome do Senhor Jesus Cristo. Ai, aquele que está faminto, que está enfermo, ele passa a crer na palavra, porque viu os sinais que você, homem de Deus, fez, que eu faço, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Não é por minha sabedoria, não é pelo meu poder, não é pelo seu poder, é pela nossa humildade, humilhação diante do Pai, para que a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, para que o nome do Cordeiro seja glorificado. Aleluia! E o povo unanimemente obedecia a palavra que Felipe pregava, as coisas que Felipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele operava. Qual é os sinais, meus irmãos e minhas irmãs, que você vê dentro da igreja, para que o mundo creia que o Jesus que a igreja prega é poderoso?
cura as enfermidades, levanta os paralíticos. Qual é os sinais que é feito pelas mãos dos homens que se diz homens de Deus? Qual é os sinais? Aleluia! Veja aqui, Felipe, ele saiu, ele estava sofrendo, fugido, disperso, mas o poder de Deus estava sobre ele. Ou seja, o poder de Deus na minha vida e na sua vida, meu irmão querido, não depende da nossa vida de cada dia. Podemos estar sendo caluniados, perseguidos, chicoteados, expulsos de terra em terra, aleluia, presos. Mas se temos o Espírito Santo em nosso coração, temos Cristo Jesus em nosso coração, se temos a mente de Cristo, tudo é possível ao que crê. Ainda que esteja morto, ressuscitarão. Porque, meus queridos e amados irmãos, que o mundo que traz do maligno, vocês imaginam essa pandemia que teve no mundo? Se as igrejas do Senhor, se os homens que pregam autoridade com autoridade, se fosse homem cheio do Espírito Santo, o mundo tinha voltado-se para Cristo. Os senhores, vocês pastores, já pararam para imaginar, questionar a vossa mente e o vosso coração e dizer: nós fomos enviados na terra como fosse Jesus Cristo. O poder que estava nas mãos dele, ele deu para nós. Ordenou que em nome dele curasse os enfermos, expulsasse os demônios, levantasse os coxos, os paralíticos, curasse os leprosos, ressuscitasse os mortos. Se alguma coisa mortífera beber nada lhe faria mal. Será que Deus não vai cobrar de nós? Principalmente nós que somos chamados pastores, obreiros que falam em línguas, obreiros que falam a palavra de Deus segundo a sua mente. Qual é a sua vida, meu irmão? Qual é a sua vida, meu pastor? Qual é a minha vida como pastor? Lembra-se, medite na palavra de Deus. O sumo pastor Jesus Cristo está na glória. E ele não nos deixou órfãos. Ele também não nos deixou só neste mundo. Sabendo das nossas fraquezas, das nossas limitações, ele enviou anjos para nos guardar 24 horas por dia. Ele enviou o Espírito Santo. Não é uma forma do Espírito que estava nele, não. Era o mesmo Espírito que estava com ele. Então nós precisamos ter uma vida de santidade como ele teve, para termos o Espírito Santo que nele estava. Para termos uma vida de santidade, vamos cortar alguns atalhos. Não tranca dentro de 4 portas, de 4 paredes. E não ignore o mundo que está em volta. Não ignore a prostituta. Não ignore o afeminado. Não ignore o adulto. Não ignore o ladrão nem o salteador. Lembre-se que Jesus Cristo viveu com esse povo. Ele expulsou os demônios da mulher adúltera. Ele recebeu os ladrões e ele salvou aquele que crê. Ele conversou com
homens e mulheres que tinham problema. Você pode imaginar qual foi o diálogo dele inteiro com aquela mulher. Aleluia! Que estava no poço de Jacó. Você pode imaginar qual foi o diálogo dele com aquela mulher que derramou aquele vidro de alabastro nos seus pés? Aleluia! Vocês podem imaginar o diálogo dele com aquela mulher que foi apanhada para ser apedrejar. Amado Jesus Cristo, Ele quer que nós abrimos o nosso coração. Que a irmã abre o coração, chora, conta as suas fraquezas. Essa é a maneira de confessar a Deus por intermédio daquele que ela confia, aquele que ele confia. A vida de santidade é conhecer o pecado, o bem e o mal, e não deixar-se o mal se sobressair sobre o bem. Aleluia! O sábio, ele sabe sair do buraco, mas o inteligente sabe sair do buraco, mas o sábio não cai no buraco. Jesus Cristo disse: vocês sois meus discípulos se vos fizerem o que eu vos mando. Vamos ver o versículo 7. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Não era Jesus Cristo. Eu estou falando com vocês de um homem chamado Felipe, para que você, meu irmão, saiba que o poder da cura provém do Senhor Jesus Cristo, e Ele confiou a nós esses dons, essa autoridade, e nós seremos negligenciados se nós não fizermos a vontade de Deus. É negligência. Estamos pecando contra este mundo. Aleluia! Porque Jesus Cristo veio para os seus e não aceitaram. Mas o mundo, os gentios, ele ia, aqueles que sabiam que Jesus Cristo estava passando, era paralítico, era coxo, leprosos, todo cego, e ia ter com Jesus Cristo, e Ele as curava. Você imagina, meu irmão e minha irmã, se você e eu tivéssemos paralítico, cego, espírito material, leprosos, e soubessem que na igreja Deus estava operando de verdade. O cego saía enxergando, o paralítico levantava e saía andando, o mudo falando e testificando. Aleluia! Endemoniado saía chorando de alegria e cheio do Espírito Santo. Aqueles cancerosos, lunáticos e aidéticos saía com atestado de saúde. Será que este mundo que jaz no maligno não encheria-se as igrejas se cada 100 pessoas curadas, se 10 voltasse a Jesus Cristo, era 10 almas a menos das garras de Satanás? Aleluia! Será que a igreja, pastores, meus amados, você que é homem de Deus como eu,
Como está a sua vida? A minha vida, a nossa vida, diante do Senhor Jesus Cristo. Podemos repreender aos demônios. Ou nós somos mentirosos, políticos, vaidosos, contradizentes da palavra de Deus. Aleluia! Esses homens não têm autoridade do Espírito Santo. Esses homens têm autoridade como tem um policial que está armado. Aleluia! Autoridade da carne. Mas a autoridade do Espírito provém de Deus. E não entrega nas mãos de qualquer homem. Como está a sua vida? Vocês percebem que eu não estou falando com as mulheres pregadoras, não. Porque Deus não entregou a igreja nas mãos das mulheres. Homens que são frouxos espiritualmente. Ou ignoraram a atitude do meu Salvador, que entregou nas mãos da mulher a igreja. A mulher é ajudadora. Meus queridos pastores, examine a Bíblia. Será que existiu uma mulher mais santa do que a mãe de Jesus Cristo? Por que Jesus Cristo não deu à igreja? Ou ela deixou para ela a igreja para ela dirigir? Deus é Deus. Ele não conhece. O ministério da pastora Deus não reconhece. Porque esse ministério foi o homem quem fez. A mulher tem a sua excelência na terra e na igreja. Mas na frente da igreja é o homem. Foi Deus quem disse, Deus não muda. Aleluia. O espírito imundo, ele saía gritando, possesso, gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Versículo 8. Houve grande alegria naquela cidade. Amados e queridos irmãos, nesses dias de hoje, eu começo a meditar na palavra de Deus e digo, Pai, se o Senhor Jesus Cristo vier buscar a igreja hoje, no culto da noite, aonde o povo está sapateando, louvando a Deus ou ao homem. Se tem 400 pessoas na igreja, Senhor, pela tua palavra, quando subirão? Como está a minha vida? O altar tem mais de 20 ou 30 pastores e obreiros. Quando subirão o arrebatamento for a igreja na hora desse culto? Como está a minha vida? Se Satanás entrar em você no corpo de um homem ou de uma mulher, como vai sair esse demônio? Vai levar a família embora ou ele vai sair e ir para o abismo? O macumbeiro entrar na igreja, ele vai cair por terra e ser liberto, ou o culto vai ter tribulação? Olha para dentro do seu coração, meu irmão. Olha para dentro do seu coração, minha irmã. Você, irmã, que se diz que Deus te chamou para pregar, para ser pastora, se tiver com raiva de mim, dobre o joelho e peça para Deus lhe revelar o oculto, o profundo e o escondido. Porque você é uma mulher de Deus. Salvar-se-á dando luz, filhos, se permanecer fiel à obediência à palavra de Deus, servindo ao Senhor. Homem de Deus,
Ore por esta nação. Ore pelo Brasil. Igreja, deixa de pular para lá e para cá. Desce ao pó. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele subia ao monte a orar e falar ao Pai. Aleluia. Quantas horas, meus queridos pastores e irmãos, você, eu, nós oramos por dia? Qual é a autoridade que nós temos? Se Satanás levantar contra a sua vida, contra a igreja, contra esta nação, será expulso e enviado para o abismo, ou fecharás a sua casa e a sua igreja? Como está as suas vestes? Ore pela igreja, ore pela nação de Israel, ore pelo nosso presidente, deputados, vereadores, deputadas, aleluia, governador, prefeitos. Ore pelo nosso Senado, ore pelos juízes, ore pelo mundo que Satanás está lutando para matar. Cure os enfermos para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Toda enfermidade seja repreendida em nome do Senhor Jesus. E a paz do Senhor seja com todos. Amém. E glórias a Deus.